Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda nessa segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Gente, o que aconteceu? O mês de abril começou ontem, hoje já é dia 24. O tempo voa, né? Já passamos mais da metade do mês. Bom dia, Cirlei, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas à nossa live devocional de hoje. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Salmos, então já abre a sua Bíblia no Salmo 101, que é a nossa leitura do dia, o Salmo 101. Bom dia, Nalva, graça e paz, querida, que bom ter você aqui, muito bom ter a companhia de vocês. Bom dia, Silvia. Quero pedir para todas vocês compartilharem esse vídeo, porque hoje a reflexão é uma reflexão extremamente importante. Bom dia, Kátia, que bom ter você aqui também, seja muito bem-vinda. Bom dia, Milene. Hoje eu quero fazer uma reflexão muito importante com vocês. Vamos refletir sobre o orgulho, né? Que eu costumo dizer que é a raiz de todo mal, que é a raiz de todo pecado, de toda queda. Aliás, a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda, e quero trazer essa reflexão para vocês hoje. Então não deixa de compartilhar com a sua lista de contatos, tá bom? A live de hoje, e não deixa também de curtir bastante esse vídeo para que o Instagram avise as outras seguidoras, as outras mulheres que nós estamos ao vivo. Bom dia, Meire, obrigada pelo seu comentário. Vou fixar o seu comentário aqui. Bom dia, Simone. Bom dia, Kelly. Bom dia, Milene. Sejam todas muito, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Muito, muito feliz de estar aqui em mais uma segunda-feira com vocês. Bom dia, Roseli, seja muito bem-vinda, muito bom ver os rostinhos conhecidos aqui. Tem algumas seguidoras que são tão presentes, né? Estão sempre aqui acompanhando a gente e a gente conhece só pela foto, né? Só pelo nome. É muito bom ver que vocês estão sempre aqui comigo. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Sou muito grata pela vida de cada uma de vocês que me acompanha sempre aqui. Seja no feed, nos devocionais escritos, sejam aqui na live. Muito, muito obrigada, tá bom? Quero agradecer também as mulheres que acompanham pelo nosso canal do YouTube, que não conseguem estar ao vivo, mas estão sempre lá assistindo as lives gravadas. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Luciana, tô muito feliz porque o Senhor tem me sustentado, amém, glória a Deus, é Ele que nos sustenta. Continue confiando, né, nesse Deus que nos sustenta, que nos guarda, né, que nos protege sempre, que está sempre conosco. Glória a Deus. A Cirlei, realmente o tempo passa rápido, já estamos no Salmo 101, parece que começou esses dias, verdade, Cirlei, é verdade, o tempo passa rápido e é por isso que nós não podemos perder tempo com aquilo que nos distrai, com aquilo que nos contamina o coração e a alma. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre coisas que nos fazem perder tempo, né? Coisas que nos roubam preciosidades, os tesouros da nossa vida. Será que você tem permitido que o orgulho roube o seu tempo, roube a sua alegria, roube os seus relacionamentos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Será que você tem permitido que o orgulho roube o seu tempo, roube a sua vida? Muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que não valem a pena e perdemos aquilo que é mais precioso. Esses dias mesmo, eu até postei a minha idade, né, no Instagram, 38 anos, meu marido me corrigiu. Falou assim, Lidiane, você não tem 38, você vai fazer 38, você tem 37. Eu falei, nossa, já cheguei na época que eu não sei nem mais a idade que eu tô fazendo. Já cheguei na fase da vida que vou ter que começar a fazer conta, né? Contar a partir do meu ano de nascimento quantos anos eu tô fazendo, que eu já perdi as contas. Mas eu comecei a pensar como o tempo passa rápido. Ontem eu fiz 15, hoje eu já estou fazendo 38 anos, né? Esse ano eu já faço 38 anos de idade. E como o tempo passa rápido. E realmente, se a gente deixar que algumas coisas roubem
o nosso tempo, roubem a nossa energia, roubem os nossos relacionamentos, nós perdemos tempo. E quando a gente se vê, né, nós já estamos com uma idade avançada, e a gente olha pra trás e fala, nossa, como eu perdi tempo com coisas fúteis, com coisas que não valem a pena, com coisas que só me tiraram a companhia das pessoas que eu amo, que só me tirou meu tempo de relacionamento com Deus. Então, não perca seu tempo, não se distraia e não permita que coisas, que os venenos entrem no seu coração e tirem de você um tempo precioso. Amém? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Amém? Luciana, obrigada pelas orações. A biópsia não deu câncer. Glória a Deus, Luciana. Glória a Deus. Deus é bom demais. Bom dia, Andressa. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Que saudade eu estava desse momento de luz. É muito bom, né? Nossas lives aqui têm sido uma bênção. Glória a Deus por isso. A Roseli, meus 37, se tivesse tido a maturidade que tenho hoje. Eu também penso isso, como eu queria ter a mentalidade, né, mais nova que eu tenho hoje. Muitas coisas, mas é isso que é a beleza da vida, sabe, Roseli? A gente amadurecer. Que bom que hoje você olha pra sua vida e fala, eu amadureci, eu cresci, eu não tenho a mesma mentalidade que eu tinha antigamente. Porque isso é muito bom, isso é sinal de que você tem amadurecido e você tem crescido. É muito triste você ver uma pessoa que envelheceu, que o tempo passou, mas ela não amadureceu, ela não cresceu, ela não transformou a mentalidade dela. Isso é muito triste. É muito triste ver pessoas numa idade avançada se comportando como crianças, se comportando como adolescentes. Isso é triste. Eu digo pra você que, glória a Deus, hoje eu não sou a mesma menina que eu era antes. E daqui a anos, 10, 20 anos, eu não quero ser a mesma que eu sou hoje. Eu quero ser uma mulher transformada. Eu quero ser uma mulher muito mais madura, muito mais sábia. E esse é o desejo que deve ter no nosso coração. Esse desejo de constante crescimento. Esse desejo de amadurecimento. Porque o Senhor nos chama para sermos mulheres maduras. Amém? Maduras. Ele não nos chama para sermos meninas mimadas, mas filhas maduras. Amém? Vamos então fazer a nossa leitura do Salmo de hoje, o Salmo 101. Acredito que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, tá bom? Lembrando que a minha versão que eu uso para ler com vocês é a NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? E na minha Bíblia, o Salmo 101 diz promessas de um rei. E é um salmo de Davi, né? É um salmo escrito, produzido pelo rei Davi. Então esse aqui tem autoria, é um salmo de Davi. É um salmo de Davi. E as promessas de um rei são promessas que o rei Davi faz a Deus. Mas também eu acredito que não é apenas a fala do rei Davi aqui. Eu acredito que é o próprio rei, o próprio rei Jesus, é o nosso Deus falando conosco. Né? Existe uma fala aqui desse salmo que pra mim é o próprio Deus falando conosco. E é por isso que nós precisamos estar atentas a essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Promessas de um rei, salmo de Davi, o salmo 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Primeira promessa que ele faz a Deus. Eu cantarei a respeito da bondade e da justiça do Senhor. Quero, com sabedoria, refletir o caminho da perfeição. É um desejo do coração dele, né? Ele deseja refletir com sabedoria o caminho da perfeição. Ele deseja refletir a Deus nas atitudes dele. Ele deseja refletir a luz de Jesus nas ações que ele tem. Olha que lindo esse desejo, né? É um desejo que nós precisamos cultivar no nosso coração. Refletir o caminho da perfeição com sabedoria. Refletir a Jesus, né? Usar a sabedoria que o Senhor já nos deu, que o Senhor já derramou nas nossas vidas para refletir o caminho dele, para refletir nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, o caminho do Senhor, que é o caminho da perfeição. Sabe aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Essa é uma frase mentirosa, porque a palavra de Deus diz que o caminho dele é reto. E os que andam nesse caminho, né, serão prósperos, serão bem-sucedidos.
Mas aqueles que se desviam desse caminho, né, vão encontrar a perdição. Então o caminho de Deus, ele é reto. Não existe linhas tortas no caminho de Deus. O caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é perfeito. Somos nós que entortamos a nossa história. Somos nós que entortamos a nossa vida. Somos nós que entortamos as linhas. E o Senhor, ele é tão misericordioso que mesmo quando a gente entorta, ele vem e nos resgata desses caminhos tortos de novo, né? E nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova chance. Então nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade de entender que não é o Senhor que escreve por linhas tortas, somos nós que escrevemos por linhas tortas, porque o caminho dele é reto, o caminho dele é perfeito, e se nós andássemos nesse caminho sempre na nossa vida, né, nós teríamos outra história, nós não nos machucaríamos tanto, nós não estaríamos tão feridas, nós não teríamos tantas coisas para nos arrepender, né? Mas Deus é misericordioso, porque mesmo quando a gente escreve torto, ele vem e nos alinha de novo, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vamos continuar lendo. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso não suportarei. Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que morem comigo e que andem em reto caminho. Olha só, em que anda em reto caminho. Aquilo que eu falei para vocês, o caminho do Senhor é reto. Esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra. Todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Então a gente tem aqui uma fala muito sincera do rei Davi sobre o desejo que ele tem. O desejo de realmente caminhar no caminho perfeito de Deus, de refletir com sabedoria ao Senhor, né? De andar em justiça, de andar em sinceridade, de andar em retidão, né? De rejeitar o coração perverso, de rejeitar toda a corrupção, de rejeitar todo o pecado e caminhar realmente de acordo com a vontade de Deus. Mas é aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo cometendo. É maravilhosa a sinceridade do apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. E é realmente isso que nós vemos na vida do rei Davi. Ele tinha o desejo sincero de ser sempre correto, de caminhar sempre nos caminhos do Senhor, de ser sincero, de rejeitar o pecado, de rejeitar todo tipo de iniquidade. Mas nós conhecemos, né, a história do rei Davi e sabemos que infelizmente a história dele não foi dessa forma. Sabemos que ele errou, sabemos dos pecados dele, porque a Bíblia não esconde isso, né? A Bíblia não esconde. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também mostra os erros e os pecados dele. E nós sabemos que em um momento ele errou, ele pecou e ele viveu as consequências desse pecado, né? Apesar de ter esse desejo de andar em sabedoria, de andar em sinceridade, o rei Davi caiu. E isso nos prova, isso é um alerta para nós. Por que a Bíblia revela isso para nós? Por que a Bíblia não esconde pecado? Por que a Bíblia não esconde os erros dos seus personagens? Para nos trazer um alerta de que ele, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que, como nós lemos aqui nos Salmos, era um homem que tinha muita intimidade com Deus, que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, ele caiu. Por que ele caiu? Qual que é a raiz desse pecado? Né? O que ele deixou entrar no coração dele que contaminou ele e levou ele à queda? A resposta está aqui nesse salmo também. Então, assim como
como o rei Davi, qualquer um de nós podemos cair. Qualquer um de nós podemos nos desviar desse caminho. Se nós não guardarmos o nosso coração de todo mal, de todo veneno. Então isso é um alerta para nós, é um alerta de que nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, né, as fontes de vida. Então você tem guardado o seu coração dos venenos ou você tem deixado se contaminar? Será que você tem permitido que algo contamine o seu coração? E como nós vimos aqui, não importa o quão espiritual você acha que você seja. Se você não vigiar, se você não guardar o seu coração, sim, você pode cair no engano. Sim, você pode tropeçar numa pedra. E aí, se arrepender muito por isso. Porque a gente sabe que o rei Davi se arrependeu muito pelos erros que ele cometeu. E aqui no versículo 5, fala assim, né? O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Eu acredito, queridas, que esse versículo é uma fala de Deus conosco. Não é apenas a voz do rei Davi, mas é a voz do próprio Deus dizendo que o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. O Senhor, ele não suporta um coração orgulhoso, mas ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração sincero e a um coração humilde. E é por isso que nós precisamos sempre cultivar essa humildade nas nossas vidas, né? Eu quero repetir para você, o que tem olhar arrogante, coração orgulhoso, não o suportarei. O Senhor não suporta orgulho. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Jesus disse, né? Para sermos como ele, mansos e humildes de coração. O Senhor não resiste a um coração humilde. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração sincero. Mas ele resiste ao orgulhoso. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. E eu quero ler com vocês o devocional do Venenos da Alma, do meu livro do e-book Venenos da Alma sobre orgulho. E quero trazer esse alerta para vocês, né? Será que você tem cultivado orgulho no seu coração? Eu quero trazer para vocês quais são os prejuízos do orgulho nessa manhã. Então preste muita atenção, tá? No que eu vou dizer para você agora. Lá em Provérbios 16, no versículo 18 e 17, diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo dos orgulhosos. Então toda queda tem raiz no orgulho. Toda queda tem raiz no orgulho. O primeiro passo para você cair é você deixar se contaminar pelo orgulho. É você permitir que o orgulho entre no seu coração. É você cultivar um olhar arrogante e um coração orgulhoso. Eu tenho certeza que antes da queda, o rei Davi, de alguma forma, estava desse jeito, estava deixando se contaminar pelo orgulho. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho precede a destruição. Sempre que você vê uma pessoa caída, sempre que você vê uma pessoa que tropeçou numa pedra, você pode ter certeza que o coração dela foi contaminado pelo orgulho. E sempre que você observar alguém arrogante, alguém orgulhoso, você pode ter certeza que aquela pessoa em algum momento vai cair. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. E é por isso que nós precisamos tomar tanto cuidado e vigiar em relação ao coração orgulhoso. Então, certa vez eu li uma frase que eu nunca esqueci. Posso sim, Silvia. É Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19 diz que o orgulho precede a destruição. Então, antes da destruição vem o orgulho. Antes da destruição vem a arrogância, a soberba, ok? Então, certa vez eu li uma frase, né, que eu nunca esqueci e que eu concordo 100% com essa frase, que é: o orgulho é a galinha que bota todos os outros pecados. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o orgulho é a galinha que bota todos os outros pecados. Toda queda, ela é precedida por um coração orgulhoso. Eu tenho certeza disso, que o orgulho, ele é a raiz de todo mal. Por orgulho, nós rejeitamos conselhos e ensinamentos e permanecemos na
ignorância. O orgulhoso rejeita o ensinamento. O orgulhoso rejeita conselhos e prefere permanecer na ignorância. Eu não preciso aprender mais da palavra de Deus. Já li a Bíblia inteira. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar desse jeito. Falar assim, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais estar em comunhão com os irmãos, porque eu já conheço a Bíblia, já li a Bíblia inteira, já sei tudo que tem que saber, não preciso me alimentar mais. Isso é um grande engano, isso é uma grande arrogância, né? Porque nós sempre teremos coisas para aprender, nós sempre teremos que amadurecer, nós sempre teremos coisas para aperfeiçoar, nós sempre teremos coisas para corrigir no nosso interior. Então a nossa busca nunca termina. A nossa busca nunca acaba. Não interessa quantas vezes você já leu a Bíblia, o Senhor tem sempre algo novo para nos ensinar. Então não caia nesse engano de achar que você não precisa aprender mais nada, que você já sabe tudo, porque ninguém sabe. Todas nós precisamos sempre, né? E a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Então, mesmo que você tenha lido várias vezes, sempre vai ter algo novo, né? O Espírito Santo sempre vai ministrar algo novo no nosso coração. Sempre vai dar uma nova revelação para nós a respeito do texto bíblico, né? Então não interessa, continue buscando, né? Continue. Até as pessoas que mais estudaram, os mestres, doutores em teologia, eles nunca podem parar de estudar, porque sempre vai ter algo novo para aprender. Exatamente, Cleide, a palavra se renova, então sempre vai ter algo novo. Então não caia nesse engano, tá? Pelo orgulho, nós nos tornamos indiferentes às necessidades do próximo e somos apressadas em julgar e criticar, sem demonstrar compaixão. Então o orgulho também ele faz isso, ele nos cega e nos deixa indiferente à dor do próximo. E em vez da gente olhar com misericórdia para o nosso irmão, nós temos a atitude de julgar, de criticar, porque nos achamos melhores. E na verdade não, nós precisamos ter esse olhar de compaixão, ao invés de ter esse ímpeto em julgar, em criticar, nós precisamos olhar com misericórdia e entender que nós não somos melhores que ninguém. Não é porque hoje você está aqui nessa live, não é porque hoje você caminha com Deus que você é melhor do que alguém. Você tem o privilégio de ter sido alcançada, mas isso não nos torna melhor do que ninguém. Amém? Devido ao orgulho, perdemos um tempo precioso de estar na companhia de quem mais amamos, pois negamos o perdão e não buscamos reconciliação. Amém? Então, queridas, olha como o orgulho rouba um tempo precioso das nossas vidas. Ela rouba a companhia, o orgulho nos rouba a companhia das pessoas que nós amamos, pois negamos o perdão e não buscamos reconciliação. Amém? O perdão nos rouba isso. Quantas pessoas, né? O orgulho nos rouba isso. Quantas pessoas vivem sem falar com pai, com mãe, com irmãos, né, com pessoas que amam por devido ao orgulho, porque tiveram um problema, não liberam perdão, e aí vivem anos sem estar próximo dos seus familiares, devido à falta de perdão. O orgulho nos rouba da companhia das pessoas que nós amamos. Será que existe alguém na sua vida que você precisa liberar perdão, que você precisa se reconciliar, mas você não faz isso por puro orgulho? Por puro orgulho? Há um tempo atrás eu recebi a mensagem de uma seguidora no direct. Às vezes sempre alguém me manda assim, pedido de aconselhamento, né? E eu recebi uma mensagem que me deixou muito triste, de uma mulher dizendo que estava com problema com uma pessoa da família dela, né? Tava sofrendo porque não conversava mais com essa pessoa, mas que se recusava a liberar perdão. E aí essa pessoa disse assim, mas se ela me pedisse perdão, seria muito mais fácil, né? Porque aí eu já resolveria. Mas eu ir até ela, eu não posso fazer isso. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então você prefere continuar distante dessa pessoa que você ama. Você prefere
permanecer sofrendo com distanciamento do que se humilhar, do que ser humilde atrás daquela pessoa e pedir perdão e liberar perdão e fazer a reconciliação. Isso é loucura. Isso é loucura. Quantas pessoas estão sofrendo por conta do orgulho, porque não renunciam o orgulho e perdem muito tempo com isso. Então, mulher, não perca tempo, não perca o seu tempo, porque você vai se arrepender depois. Pelo orgulho, imitamos o comportamento do inimigo de nossas almas, sim, pois desejamos ser algo além da vontade de Deus para as nossas vidas. O orgulho distorce a nossa autoimagem e nos leva a confiar na nossa própria capacidade, inteligência e caráter. Então, o orgulho também distorce a nossa autoimagem, né? E nós precisamos ter uma autoimagem equilibrada. Não devemos nos olhar de forma inferior e nem de forma superior, mas de acordo com a identidade que o Senhor nos deu, né? De acordo com a identidade que Ele nos deu. Então, nossa autoimagem precisa ser equilibrada. Você não pode pensar mais nem menos sobre você, mas de forma equilibrada. Amada, e o que fazer quando pedimos perdão e a pessoa não quer mais nada de contato conosco? Renata, aí nesse caso você já fez a sua parte, você já pediu perdão. Mas se a pessoa não perdoa, aí o pecado tá nela, né? O orgulho é dela, o orgulho não é seu. Você se arrependeu, você pediu perdão, você se comprometeu a mudar o seu comportamento, então, amém, você tá livre disso, você tá livre disso. A outra pessoa é que realmente não consegue, não conseguiu liberar perdão, né, e permaneceu no orgulho. Ou muitas vezes, né, quando nós liberamos perdão, mas aquela pessoa, ela tem dificuldade ainda, ela ainda tá ferida, né? Ela ainda está ferida e ela precisa de cura pro coração dela, tá bom? Então, que a gente possa ter uma autoimagem equilibrada de nós mesmos. Não pensar que nós somos inferiores e nem superiores a alguém, mas ter essa visão de identidade equilibrada, né? Nós somos tudo em Cristo, mas nós não somos nada sem Ele, né? Nós somos completamente dependentes do Senhor, tá bom? E não podemos nada sem Ele. Devemos confiar no Senhor e não na nossa própria capacidade, inteligência e caráter, tá bom? Então você entende como o orgulho destrói a sua vida e afasta você de Deus? Muitas vezes confundimos orgulho com força. Um grande engano. Ser orgulhosa não é ser forte. É caminhar em direção ao precipício. A queda é certa. Vou repetir para você, tá? Muitas vezes nós confundimos orgulho com força. Um grande engano. Ser orgulhosa não é ser forte. É caminhar em direção ao precipício. A queda é certa. Então tem muita gente que confunde orgulho achando que orgulho é qualidade. Ai, ela é orgulhosa, ela não muda de opinião. Ela é orgulhosa, ela falou uma vez, ela nunca mais, ela volta atrás na palavra dela. Isso não é ser forte, isso na verdade é ser fraca. Isso é um grande engano, tá? Orgulho não é qualidade. Já vi muita gente falando de orgulho como se fosse qualidade. Ser orgulhosa não é uma qualidade. Ser orgulhosa não é ser íntegra. Ser orgulhosa não é ter caráter, tá? Orgulho é pecado, orgulho é veneno, orgulho te afasta das pessoas que você ama e te afasta de Deus também, porque o Senhor rejeita o coração orgulhoso. Amém? E vai te levar em direção ao precipício. Como vencer um coração orgulhoso? Como eu posso, Lidiane, vencer esse orgulho que tá no meu coração? Porque é difícil, não é fácil, gente, a gente vencer o orgulho, né? O antídoto se chama humildade. É preciso se humilhar para vencer o orgulho. Jesus nos ensinou que devemos ser seus imitadores. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso está lá em Mateus 11:29. Ele, o Senhor, se humilhou por amor à humanidade. Jesus é o nosso maior exemplo. Vou postar hoje lá no feed também essa frase.
Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça que você precisa do perdão. Graça e misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. Uma pessoa humilde sabe quem ela é em Jesus e sabe que apenas nele ela pode todas as coisas. Não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo. Amém? Então, essa é a leitura, né? Então, no final dessa live, eu quero, né, conduzir vocês em uma oração, renunciando ao orgulho e reconhecendo a dependência do Senhor. Que o doce Espírito Santo nos conduza em direção à humildade, né? Então, que o Espírito Santo nos conduza a rejeitar o orgulho, a renunciar o nosso orgulho e nos conduza em direção à humildade, em direção a sermos parecidas com o Senhor Jesus. Amém, queridas? Esse daqui que eu li pra vocês é o primeiro capítulo do e-book Venenos da Alma, tá? Que eu falo sobre vários venenos da alma, como comparação, inveja, desânimo, distrações, enfim. São 24 devocionais e cada dia a gente trata de um veneno da alma. Foi um estudo que eu fiz. O dia 2 é insatisfação. O dia 3 são distrações. O dia 4 é desânimo. E assim por diante. Cada dia eu vou tratando nesse livro, nesse e-book, né? Um livro digital, um veneno da alma, tá? Hoje eu compartilhei com vocês o devocional sobre orgulho. Então, que a gente realmente possa tomar cuidado, vigiar o nosso coração e renunciar, sempre que nós percebemos isso no nosso interior, renunciar ao orgulho. Amém? Porque o orgulho é a raiz de todo mal e o orgulho precede a queda. Vou postar, tem nos meus destaques, Renata, tá bom? E eu vou postar nos stories depois também, tá? Sobre o link do e-book, tá? Desse estudo, tá bom? Não, eu vou postar lá, Renata, eu vou postar nos meus stories e tem nos meus destaques também. Qualquer coisa você pode me chamar no direct que eu também te envio o link, tá bom? Vamos orar então? Querida, se você percebeu hoje alguma raiz de orgulho no seu coração, se arrependa, tá? É tempo de arrependimento, é tempo de renunciar ao orgulho, renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tá bom? Porque, como eu disse aqui, o orgulho é um veneno que contamina o nosso coração, que contamina a nossa alma, que faz a gente perder um tempo precioso de comunhão com as pessoas que nós amamos, que nos afasta do conhecimento, que nos afasta da sabedoria, que nos afasta da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos diariamente limpar o nosso coração do orgulho, diariamente nos fazer esse autoexame, tá? Para não cairmos, né? Como tantas pessoas caíram, né? A gente vê a história de tantas pessoas que eram pessoas chamadas por Deus, pessoas escolhidas pelo Senhor e que caíram exatamente na questão do orgulho. Amém? Então vamos orar hoje, tá? Renunciando ao orgulho, pedindo perdão, né? E pedindo para que o Espírito Santo nos conduza no caminho da humildade. Amém? Feche seus olhos se você puder e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais essa manhã, por mais essa semana em que nós podemos estar aqui juntas, compartilhando uma palavra, Pai. E tão importante, Pai, nós queremos aqui pedir perdão, Senhor, pedir perdão por todo o orgulho que nós cultivamos no nosso coração, o orgulho que nos impede de sermos mulheres sábias, o orgulho que nos afasta de Ti, o orgulho que nós cultivamos e aí não pedimos perdão, não liberamos perdão, Senhor, e nos afastamos das pessoas, Pai, que são importantes para nós. Nesse dia nós queremos renunciar todo o orgulho, renunciar à soberba, renunciar à arrogância, Senhor. Não permitimos que esse veneno perpetue na nossa alma, Pai. Queremos ser mansas e humildes de coração. Queremos ser
parecidas contigo. Queremos seguir o seu exemplo, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Espírito Santo. Nos conduza pelo caminho da humildade. Revela, Senhor, se existe alguma raiz de orgulho no nosso coração e nos conduza em direção ao conserto, Pai, das nossas vidas. Queremos, Senhor, ser mulheres sábias. Queremos ser mulheres tementes a Ti. Queremos ser mulheres segundo o Teu coração, Pai. Então revela nessa manhã, Pai, se ainda existe algum caminho mal dentro de nós. E nos leva, Pai, em direção ao conserto, nos leva em direção ao arrependimento, nos leva, Senhor, em direção à vontade que o Senhor tem para nós, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, mulher, muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Nós voltamos na quarta-feira, tá bom? Se você entrou agora e não pôde acompanhar a nossa live desde o começo, a live vai ficar salva depois lá no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar por lá também, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, beijo no seu coração e até quarta-feira com a leitura do Salmo 102. Até lá!